Vejamos um exemplo. Uma hipérbole tem focos em F1, no ponto F1 de coordenadas menos 5 e 0, e no ponto F2 de coordenadas 5 e 0. E a medida do eixo real, né, ou seja, do segmento A1 a A2, é de 6 unidades de medida. Determinar a sua equação reduzida. Tá? A maioria dos problemas que dão essas condições, que dão algumas condições da figura, pessoal, é sempre interessante a gente fazer um esboço, ou seja, desenhar todas aquelas informações que foram dadas no problema, porque a partir desse desenho, a partir de jogar essas informações no gráfico, já dá para ter uma interpretação, uma visão de como seria a nossa figura, de como seria a nossa hipérbole. Tá? Então, colocando os dados no gráfico, no plano XY, nós temos os pontos F1 e F2, né? O F1 coordenadas menos 5 e 0, F2 de coordenadas F2 de coordenadas 5 e 0. Então, esse aqui é o eixo focal. Se esse é o eixo focal, veja que o ponto médio aqui é justamente a origem, né, do plano cartesiano. Então, daqui já dá para dizer que o centro da nossa hipérbole é a origem. Então, vai se tratar do primeiro ou do segundo caso. Tá? Mas o eixo real também está na mesma linha do eixo focal. Né? Se a gente já tem aqui o eixo focal, a gente já sabe qual é o eixo focal, o eixo real também tem que estar aqui. Tá? Por obrigação, o eixo real e o eixo focal estão numa mesma reta, estão na mesma linha. Então, a gente vai ter uma figura que tem centro na origem e o eixo real na horizontal, ou seja, sobre o eixo OX. Então, é o nosso primeiro caso lá, estudado no slide anterior. Tá? E a gente já sabe também que a medida do eixo real é de 6 unidades de medida. Então, eu sei que ele está aqui em cima e que ele tem 6 unidades de medida. Como aqui é o centro, então joga 3 unidades para a direita e 3 para a esquerda. Tá? Aí eu obtenho os vértices A1 e A2. Então, a hipérbole vai ser uma hipérbole que tem esses vértices, A1 e A2, e esses focos, F1 e F2. Então, o centro dela, obrigatoriamente, está na origem, e os ramos dela estão aqui, ó, voltado para a direita e voltado para a esquerda. Não tem como você colocar voltado para cima e voltado para baixo, porque aí os focos não vão ficar internos. Né? O foco sempre está na parte de dentro dos ramos da hipérbole. Ficaria assim. É a única situação possível. Não tem como você traçar uma hipérbole agora voltada para cima e outra para baixo, a partir desses dados, a partir desses pontos, a partir dessas condições, ok? Então, feito isso, a gente já conseguiu identificar qual o caso que nós devemos utilizar para obter a equação reduzida, a equação dessa hipérbole. Tá? Então, o centro está na origem e o eixo real está sobre o eixo x. Logo, a equação é do primeiro tipo, que era o x sobre o x ao quadrado sobre ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Né? Ou seja, aquela que tem um centro na origem, por isso é essa mais simples. A parte de x forma a fração positiva. Tá? E o a, pessoal, esse a quadrado aqui é sempre denominador da parte positiva, viu? É uma observação aqui, porque ela é bem diferente lá da elipse. Lá na elipse, o a quadrado era sempre o maior dos valores. Né? Então, obtidos os valores a e b, ou seja, olhando esses denominadores aqui, o a quadrado era sempre o maior deles. Aqui na hipérbole, isso não é verdade, isso não se aplica. Tá? O a pode ser maior que o b, assim como o b pode ser maior que o a. E como que você vai identificar quem é a e quem é b? O a quadrado sempre será o denominador da parte positiva. Como é o x que está positivo, então o a quadrado é o denominador de x. Agora, se a parte de y fosse a positiva, então o a quadrado seria debaixo de y. Aí, geralmente, a gente leva o y aqui para o início. Tá? Assim que a gente identifica. Ok, então, para escrever a equação reduzida da hipérbole, eu preciso descobrir quem é a e quem é b. Né? O a a gente já sabe aqui, né? Porque ele diz que o eixo real tem comprimento 2a. Né? Se tem comprimento 2a, o azinho é a distância do centro até os vértices A1 e A2, ou seja, é sempre a metade do comprimento do eixo real, ou seja, o Azinho vale 3. Né? Do gráfico temos que o A vale 3, a distância do centro até os vértices, 3 unidades de medida, e o C vale 5, né? Lembrando que C é a distância do centro até os focos. Então, como foi dada as coordenadas dos focos, a gente colocou os focos aqui no gráfico e agora é só ver a distância entre o centro até esses focos, que é 5 unidades de medida. Então, Czinho vale 5.
Então, com isso, eu consigo achar o valor de b usando a relação de Pitágoras para hipérboles, né? E qual era essa relação? Era que c ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado, né? Na hipérbole, c é que é a hipotenusa. Substituindo, c é 5, vai ficar 25, a é 3, vai ficar 9, então b ao quadrado é 25 menos 9, que dá 16. Tá? Aqui eu nem preciso achar o valor de b, né? O que eu preciso, na verdade, aqui é de b ao quadrado. Então, não precisa calcular a raiz quadrada aqui, não. Se o problema pedisse, você calcularia, mas aqui não está pedindo. Né? Está pedindo a equação reduzida, e na equação reduzida aqui aparece b quadrado. Então, eu só preciso do valor de b quadrado, que é 16. Então, agora é só substituir esses valores aqui. Portanto, a equação reduzida para este caso é x² sobre o a quadrado, que é 9, porque a é 3, menos y² sobre b², que é 16, igual a 1. Pronto. Vejamos um segundo exemplo. Dada a hipérbole de equação, então está dada a equação dela aqui, tá? A equação geral, porque foi desenvolvida todos os produtos notáveis, né? Todas as multiplicações, foi eliminado o denominador, jogado tudo para o primeiro membro igualado a zero. Então, esse formato aqui é chamado de equação geral, no caso da hipérbole. A partir dela, obter sua equação reduzida. Então, primeiro a gente tem que escrever essa equação na forma padrão, né? Porque quando a equação é esse termo que tem x e y sem estar ao quadrado, né? Quando pelo menos um deles aparece, o x ou o y sem estar ao quadrado, significa que o centro dessa figura não coincidirá com a origem do sistema cartesiano. Então, o centro vai ser um HK lá qualquer que não é o 0, 0. Então, se não é o 0, 0, ele admite a equação na forma padrão. Tá? Então, o certo é escrever a equação na forma padrão, depois que você transforma para a equação reduzida, que é quando você imagina um sistema auxiliar, ou simplesmente usa as formas de translação, né? Substitui o x menos h por x' e o y menos k por y'. Simplesmente isso. Tá? E depois disso, obter o centro, um esboço do gráfico, os vértices, os focos e a excentricidade. Okay? Vamos lá para a letra A. Primeiro, escrever essa equação na forma padrão. Então, reescrevi a nossa equação aqui embaixo. Né? Você vai separar as variáveis x das variáveis y, pegar o termo independente e jogar para o segundo membro. Coeficiente de x² coloca em evidência, coeficiente de y² também coloca em evidência. Lembrando que quando você coloca o 9 em evidência, aqui não fica mais 54x, fica 6, porque 9 vezes menos 6 dá o menos 54. Aqui, quando você colocou o 4 em evidência, esse menos 8 agora deixa de ser menos 8, agora vai ser menos 2, né? Porque o menos 4 vezes o menos 2 voltaria lá a ser o nosso menos 4 vezes o menos 2y voltaria a ser o nosso mais 8y. Cuidado com esse sinal. Em termos comuns em evidência, tentem aí, num rascunho ou mesmo de cabeça, fazer o produto e ver se vai voltar às equações anteriores, porque se não voltar, significa que você colocou o termo comum em evidência de forma errada. Então, cuidado com isso. Esse é menos 4, esse aqui é menos 2y, porque o produto aqui, menos com menos, tem que dar mais, e o termo era mais 8y. Tá? Aqui, observe que quando eu separei os termos x dos termos y, a única diferença foi que esse menos 4y² já foi colocado o menos aqui fora do parênteses. Né? Por isso que aqui dentro trocou os sinais. Né? Ficou, em vez de menos 4y², ficou 4y², em vez de mais 8y, ficou menos 8y, porque eu deixei o sinal de menos aqui fora. Aí aqui eu levei o 4. Quando eu levei só o 4 lá para fora, ficou y² e aqui ficou 2y. O menos já estava. Tá? Mas tendo dúvida, é só fazer o produto aqui e ver se volta à primeira. Se não voltar, troca o sinal daqui de dentro. E é igual a menos 13. Faz os completamentos de quadrado. Então, aqui nesse parênteses precisa de um 9. No segundo parênteses precisa de um 1, né? Que é a metade. Lembra, é pegar a metade de menos 6 e elevar ao quadrado, e aqui é a metade de 2 e elevar ao quadrado, dá esses termos. E faz o equilíbrio da nossa equação, o equilíbrio da balança. Quando você aumentou esse 9 aqui, você aumentou 9 vezes 9. Então, aumente esse 9 vezes 9 no lado direito da equação também. Quando foi aumentado esse 1 nesse segundo parênteses, você aumentou, foi 1 vezes o menos 4. Então, aumente aqui o 1 vezes o menos 4 no segundo lado também. Ou seja, você está, na verdade, diminuindo 4 unidades.
Aqui foi fatorado, né? Esse x² menos 6x mais 9 é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. Você faz essa fatoração, que é extrair a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do último, e usa o sinal do meio, e eleva tudo ao quadrado, né? Tendo dúvidas, é só resolver no rascunho esse produto notável e ver se ele volta à expressão que tinha antes. Menos 4, fatorei isso aqui também, que vai dar y menos 1 ao quadrado, que é igual, resolve essa continha do segundo membro, que vai dar menos 36. Agora, divide toda a equação por menos 36. Quando você dividir toda ela por menos 36, esse 9 vai ser simplificado com menos 36. Vai ficar menos 4 no denominador, né? 9 em cima, menos 36 embaixo. Quando você simplificar o 9 com menos 36, vai ficar menos 4. Esse sinal de menos você leva aqui para cima, tá? Vai ficar menos x menos 3 ao quadrado sobre 4. Para esse segundo passo, esse termo que seria o negativo, menos x menos 3 ao quadrado sobre 4, eu coloquei aqui depois. Tá? Menos o x menos 3 ao quadrado sobre 4. E esse aqui vai ficar positivo quando você dividir por menos 36. Né? Vai ficar menos 4 sobre menos 36. Menos com menos dá mais. Por isso ficou aqui positivo. Mais y menos 1 ao quadrado sobre 9. Né? Quando você simplifica o menos 4 com menos 36, vai dar 9 lá no denominador. E ele está vindo aqui. A parte primeira aqui, tá? Porque o termo positivo eu costumo sempre colocar como a primeira fração e o negativo eu coloco como a segunda. Então, foi feito um ajuste aqui, né? Essa aqui ficou negativa, então coloquei ela depois. Essa aqui ficou positiva, eu coloquei ela antes, que é igual a 1. Agora sim está a equação na forma padrão. Agora é só escrever ela na forma reduzida, porque a letra A pediu a equação na forma reduzida. A forma reduzida é porque esse tipo de hipérbole aqui tem um centro diferente da origem, né? O centro dela está nas coordenadas 3, né? A abscissa é 3 e a altura é 1. Tá? A abscissa sempre está ligada a x. A ordenada sempre está ligada ao y. Então, as coordenadas do centro é 3 e 1. Então, essa aqui é a forma padrão. Para obter a equação na forma reduzida, a forma reduzida é traçar um sistema auxiliar de tal maneira que o centro coincida com a origem, como se aqui fosse o 0, 0. Então, você tem que substituir esse x menos 3 por x', que seria a abscissa do nosso sistema auxiliar, e o y menos 1 você substitui por y', que seria a ordenada do meu sistema auxiliar. Né? Então, aqui ficaria y', aqui ficaria x'. Então, nossa equação vai ficar dessa forma. Y' ao quadrado sobre 9 menos x' ao quadrado sobre 4 igual a 1. Eu costumo colocar em parênteses assim, só para separar essa linha do quadrado, tá? Mas no livro aí o autor não coloca esse parênteses. Ele bota só y' ao quadrado, a linha e o quadrado ficam bem próximos um do outro. Eu coloco parênteses para separar, mas isso não é obrigatório. E essa é chamada de equação reduzida desta hipérbole, tá? Equação reduzida porque é uma equação vista num sistema auxiliar, né? O sistema lá x', y'. A equação que a gente vai dar mais importância é essa aqui, ó, é a equação na forma padrão. Isso para resolver todas as outras perguntas aqui, tá? Ou seja, para obter o centro, porque se você fosse obter o centro dessa hipérbole no sistema auxiliar, seria 0, 0. Mas não é isso que se pede aqui, é o centro dessa equação original, não é no sistema auxiliar. Então, se é a original, você tem que tomar ela aqui na sua forma padrão. Tá? Então, como a equação é da forma y menos k ao quadrado sobre ao quadrado. Né? Como é que eu sei que ela é dessa forma? Né? Comparando com a equação na forma padrão que a gente obteve com os nossos cálculos aqui. Ó. Y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado, porque a parte positiva é a que tem y, né? É o nosso quarto caso visto lá nos slides anteriores. Menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado. Né? Como é que eu sei que aqui é a quadrado? Porque é sempre o denominador da parte positiva. E o b quadrado é sempre o denominador da parte negativa. Então, comparando as duas equações, ó, x menos 3, aqui x menos h. Então, quem está no lugar do h é o número real 3. Então, h vale 3. E k, comparando essas duas equações, ó, quem está no lugar de k aqui é o 1. Então, k vale 1. Né? Alguns fazem confusão na hora de obter esse h e o k olhando para essa equação por causa do sinal de menos. Tá? Então, qual é o macete que eu posso estar passando para vocês? Qual que é a orientação que eu passo para vocês? É sempre tomar o h e o k com os sinais trocados que aparecem aqui.
Se aqui aparece menos 3, então o h é 3. Se aqui aparece menos 1, então o h é 1. Se fossem positivos, aí você tomaria negativo, né? Se aqui fosse y mais 1, então o k seria menos 1. Se aqui fosse x mais 3, então o h seria 3 positivo. E assim por diante. Então, é sempre tomar o h e o k com sinais contrários aos que aparecem aqui na forma padrão. Beleza? Então, com isso, o centro da nossa hipérbole tem coordenadas 3 e 1. Né? Abscissa 3, altura 1. Letra C, um esboço do gráfico, está aqui, já está completo, né? Já deixei ele completinho aqui para economizar tempo, mas na verdade você constrói ele passo a passo. Né? Primeira coisa é o centro aqui na letra B, ó, 3 e 1, então abscissa 3, altura 1, construiu o centro. Para construir o eixo real, a distância do centro até A1 e até A2 é justamente a medida de A, né? É o nosso Azinho. Tá? O Azinho é sempre o denominador da parte positiva. Aí você pode olhar tanto nessa equação quanto nessa para o Azinho, porque ele não muda. Então, o A quadrado aqui vale 9. Se o A quadrado é 9, é porque A vale 3, né? Não vai pegar o A como sendo 9, não. É o A quadrado que é 9, então A é 3. Então, a partir do centro, você traça 3 unidades para cima e 3 unidades para baixo. Como que eu sei que é 3 unidades para cima e 3 para baixo? E não 3 para a direita e 3 para a esquerda? Olhando a nossa equação aqui, ó. A parte positiva é a que envolve y. Se ela envolve y, então o eixo real está na vertical. É paralelo ao eixo y. Então, por isso que é para cima e para baixo. Ok? Então, a partir do centro, eu somo 3 unidades para cima, que é o valor de Azinho, e 3 unidades para baixo. 3 unidades para cima vai do 1 ao 4. 3 unidades para baixo vai do 1 ao menos 2. E aqui eu tenho os vértices A1 e A2. Os focos vão estar internos, né? Os focos sempre estão aqui dentro. Mas eu ainda não sei as coordenadas exatas dos focos, né? Para obter as coordenadas dos focos, eu preciso do valor de Czinho, vai ser o nosso próximo passo. Então, está aqui, de qualquer forma, um esboço do nosso gráfico. Okay? Uma forma também que vocês poderiam fazer para obter um gráfico bem real, ou seja, bem representativo dessa equação, é construir primeiro um retângulo aqui, ó, o retângulo visto lá nos elementos da hipérbole. Como que você constrói o retângulo? A partir do valor de A e do valor de B. Aqui a gente construiu o valor de A, que é 3 unidades para cima e 3 para baixo, mas quanto vale B? Como b quadrado vale 4, significa que b é 2. Então, seria 2 unidades para a direita e 2 para a esquerda. Né? Então, eu veria aqui ó, do 3 até o 1, e do 3, 4, 5 até o 5. Então, você formaria um retângulo aqui. Ó, tá? Um retângulo de altura... Não, um retângulo que iria do menos 2 ao 4, no eixo y, e no eixo x ele iria do 1 até o 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5, até o 5. Construído o retângulo, você traça as diagonais do retângulo. A partir das diagonais do retângulo, você desenha os ramos da sua hipérbole, né? Fazendo com que esses lados cheguem a quase encostar nessas retas. Aí você vai ter uma figura bem real, bem representativa do exemplo. Ok? Letra D, pede os vértices. Só obter no gráfico aqui, né? Letra C, a gente já colocou isso. Já está os nossos vértices aqui, que é o A1 e A2. Então, é só representar ele aqui em forma de coordenadas. O ponto A1 tem coordenadas 3 e menos 2. Já o ponto A2 tem coordenadas 3 e 4. Está anotado aí. A letra E pede os focos. Para obter os focos, eu sei que o F2 fica acima do A2, o F1 fica abaixo do A1, mas eu não sei o quanto que ele está acima e o quanto que ele está abaixo. Eu tenho que obter esses valores. E isso é dado pelo valor de C. Como que eu obtenho o valor de C? Relação de Pitágoras para a hipérbole. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Como A quadrado é 9 e B quadrado é 4, então 9 mais 4, 13. Então, C vale raiz quadrada de 13. Então, como que eu vou obter os focos? Os focos é sempre você pegar essa medida Czinha aqui e, né, na mesma direção do eixo real, você andar Czinho unidades para cima e Czinho unidades para baixo. Tá? Como esse Czinho vale raiz de 13, então é raiz de 13 unidades para cima, raiz de 13 unidades para baixo. Tá? Então,
você vai obter aqui nas marcações no eixo Y, né, essas duas marcações aqui. Mas quanto vale essas marcações? Qual que é exatamente essas marcações? Às vezes na calculadora você calcula a raiz quadrada de 13, né, que vai dar um pouco mais que 3, entre 3 e 4, né? 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, então dá entre 3 e 4, um pouco mais que 3. Então, significa que a partir do centro você vai ter que somar 3 unidades, né? Um pouco mais que 3 unidades para cima. Então, vai passar do 4. Eu sei que passa um pouco do 4 aqui. E aqui do 1, eu vou somar a raiz de 3 unidades aqui para baixo. Significa que você vai subtrair raiz de 13 unidades, né? Então, vem aqui, ó, logo abaixo do menos 2, um pouco abaixo do menos 2. Essas marcações é para a gente ter uma ideia de onde vai ficar os pontos F1 e F2. Agora, quanto que vale exatamente essas marcações, você tem que usar esse valor obtido para C. Como que a gente obtém isso? Ó, do centro, para achar o ponto F2, você vai ter que subir raiz de 13 unidades. Significa que você vai ter que somar, né? Subir no eixo Y é obter valores maiores. Então, você soma de C para F2, você vai somar a raiz de 13. Só que o ponto C já estava na marcação 1. Então, do 1 você vai subir raiz de 13. Então, vai ficar 1 mais raiz de 13. Tá? Então, do 1 você somou raiz de 13, então esse valor aqui é 1 mais raiz de 13. Agora, para achar as coordenadas do ponto F1, eu vou ter que, a partir do centro, descer raiz de 13 unidades. Ou seja, subtrair, né? Descer significa, descer em relação ao eixo Y significa subtrair os valores das nossas unidades. Então, do valor 1, eu vou descer raiz de 13. Então, de 1, eu vou subtrair raiz de 13 unidades. Então, fica 1 menos raiz de 13. Com isso, agora é só anotar as coordenadas dos focos, né? F1 tem coordenadas, ó, a abscissa 3, a altura 1 menos raiz de 13, tá aqui. Já o ponto F2 tem a abscissa 3 e a altura 1 mais raiz de 13, está aqui. Já a letra F pede a excentricidade é sempre calculada pela razão entre C e A. C vale raiz de 13 e o A vale 3, já que o A quadrado vale 9, então o A é 3. Então, a excentricidade é raiz de 13 sobre 3, ok? Equações paramétricas da hipérbole, né? Vamos obter equações agora, um outro tipo de equações da hipérbole, que são as chamadas equações paramétricas, né? A gente vai separar também em 4 casos, tá? Que a gente fez lá com a elipse, tá? Só que a gente vai demonstrar o cálculo aqui apenas da primeira, as outras 3 eu vou só anotar elas aqui, porque são feitas de forma bem análoga a essa primeira, ao primeiro caso aqui, tá? Primeiro caso é hipérboles de centro na origem, né? No caso em que o centro da hipérbole coincide com a origem, o eixo real dela está sobre o eixo OX, sobre x, está na horizontal. E a gente já viu, de acordo com os slides anteriores, que esses tipos de hipérbole possuem equação reduzida dada por essa equação. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Né? X é a parte positiva, por isso que o eixo real está sobre OX, está na horizontal. E o centro é o 0, 0. Essa equação é equivalente a, você pode pegar x menos a ao quadrado, menos y sobre b ao quadrado igual a 1. Né? Como ambos, numerador e denominador estão ao quadrado, eu posso tomar como sendo uma fração só ao quadrado. Né? Que ao resolver isso aqui, você distribui um quadrado para o numerador e um para o denominador, vai voltar a mesma equação que tinha antes. Então, são equivalentes. Só estou reescrevendo ela aqui para comparar ela com uma outra equação. E vamos chamar essa equação de equação 1. Agora vamos usar a relação fundamental da trigonometria, né? Que é a identidade trigonométrica, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 para qualquer que seja o θ. Né? Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. Okay? Agora, eu vou dividir toda essa equação por cosseno ao quadrado de θ, e supondo que cosseno de θ é diferente de zero. Porque se fosse igual a zero, dividir toda a equação por zero não faz sentido, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui só serve para ângulos θ cujo cosseno não dê zero, ou seja, são arcos apenas em que o ângulo θ seja diferente de 90 graus e 270 graus. Tá?
Então, quando eu divido seno ao quadrado de θ por cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ, né? Cosseno ao quadrado de θ também divide por cosseno ao quadrado. E 1 também dividido por cosseno ao quadrado. Ou seja, dividir toda a equação por cosseno ao quadrado de θ. Lembre que isso pode ser feito porque você não altera a equação quando divide toda a equação por um mesmo valor. Né? Então, feito isso, nós vamos ter essa fração, eu coloquei como um quadrado só, né? Ambas estavam ao quadrado, numerador e denominador, eu tomei como sendo uma fração ao quadrado. Esse valor dividido por esse são os mesmos, são iguais, então isso dá 1, que é igual 1. Aqui pode ser visto como 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1. Então, numerador e denominador estariam ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de θ, tudo ao quadrado. Seno ao quadrado, relações trigonométricas que nós temos conhecidas, né? Seno sobre cosseno é a tangente, né? Seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é tangente ao quadrado de θ, ou tangente de θ ao quadrado, que dá no mesmo. Mais 1, que é igual 1 sobre o cosseno, né? O inverso do cosseno é a secante. Então, 1 sobre o cosseno de θ ao quadrado pode ser escrito como secante de θ ao quadrado. E vou chamar essa equação de equação 2, só fiz uma pequena organização aqui, tá? Ou seja, primeiro eu peguei essa secante ao quadrado, isolei ela já está isolada aqui, né? Mas eu trouxe o tangente para o mesmo lado. Quando eu trago a tangente para esse lado da secante, a tangente vai ficar negativa. Então, vai ficar secante de θ ao quadrado menos a tangente de θ ao quadrado. E o 1 eu deixei ele lá sozinho do outro lado, eu não mudei ele de lado, digamos assim. Então, ele permanece 1 positivo. Tá? Aqui está invertido, né, os lados, mas quando você multiplicar por menos 1, vai dar essa equação de todo jeito. Vocês podem fazer no rascunho aí que vocês vão obter essa equação de qualquer forma. Tá? E eu vou chamar ela de equação 2. E agora vamos comparar a equação 1 com a equação 2. Comparando elas, obtemos que... Né, elas são bem semelhantes, né? Qual a semelhança entre elas? A equação 1 eu tenho a diferença de 2 quadrados igual a 1. Na equação 2 eu também tenho isso, a diferença de 2 quadrados igual a 1. Tá? Então, se elas representam a mesma operação, eu posso então afirmar que x sobre a vale a secante de θ, que é a parte positiva, e já y sobre b vale a tangente de θ, porque ambas são as partes negativas das duas equações. Tá? Então, x sobre a é igual a secante e y sobre b igual a tangente. Não pode fazer o contrário, né? X sobre a não pode ser chamado de tangente, porque x sobre a é a fração positiva e a tangente é a fração negativa. Então, isso não poderia ser feito. Mas x sobre a é igualado a secante e y sobre b é igualado a tangente. Vai obter essas duas equações. Multiplica cruzado as duas equações, ou isola x aqui, vai ficar a secante de θ, isola y aqui, vai ficar y igual a b tangente de θ. E esse sistema formado por essas duas equações é chamado de equações paramétricas para essa hipérbole. X igual a secante de θ, y igual a b tangente de θ. Né? Equações paramétricas porque estão em função de um único parâmetro, em função da variável θ apenas, onde θ é um ângulo que varia de 0 a 2π, excluídos o de 90 graus e o de 270, né? Por que eu estou excluindo 90 e 270? Porque lembra que a nossa conta aqui começou dividindo tudo por cosseno ao quadrado de θ. E para dividir por cosseno ao quadrado de θ, o cosseno de θ tem que ser diferente de zero, senão a gente vai estar dividindo por zero e isso não tem sentido. Em outros casos, nem a secante nem a tangente são definidos em 90 e 270 graus. Por isso que a gente pula esses dois arcos. É de 0 a 2π, todos os arcos, todos os números reais que são arcos entre 0 e 2π, excluindo esses dois aqui. Okay? Então, elas constituem equações paramétricas para esse caso. O segundo caso é o centro na origem, o eixo real agora está na vertical, é sobre OY, tá? O que uma equação vai mudar da outra, tá? Vai acabar trocando tudo praticamente, né? Aqui o A secante de θ era o valor de x, agora o A secante de θ vai ser o resultado de y. O B tangente de θ era y, agora B tangente de θ é x. Observe que em alguns casos aqui está escrito tan para representar a tangente e tg, tá? Os dois representam tangente, é a mesma coisa, tá? Vai de autor para autor aí. TG e TAN,
os dois representam tangentes, ok? Então, comparando as duas, viu que só vai trocado praticamente tudo aqui nas nossas equações, quando o eixo é mudado, né? Se fosse o eixo real sobre OX, essa equação. Já o eixo real sobre OY, as duas equações se invertem. O terceiro caso é quando o centro está diferente da origem e o eixo real está na horizontal. Então, a nossa equação seria x igual a h mais a secante θ, y igual a k mais b tangente θ. Esse terceiro caso é semelhante ao primeiro. No entanto, esse primeiro aqui, o centro é a origem, e no terceiro, o centro é hk. Então, a ideia seria usar as formas de translação, ou seja, trocar esse x por x menos h, e aí você vai passar o h para o segundo membro, vai ficar h mais a secante θ. E esse y aqui você trocaria por y menos k. Esse menos k você passa para o outro lado, vai ficar mais k, ou seja, k mais b tangente θ. Ok? E o quarto caso é semelhante ao segundo, só que o segundo, o centro está na origem e o quarto centro é diferente da origem. Então, a gente chega nesse sistema aqui a partir desse aqui, tá? A gente chega no quarto caso a partir do segundo. É só que usando as formas de translação. Substitui esse x por x menos h e esse y por y menos k. Vai dar esse sisteminha aqui. Ou então, se você comparar o terceiro caso com o quarto caso, é só trocar tudo. Toda a equação de x agora aqui, ó, tudo entre aspas, né? Tudo, mas é a parte apenas do a secante θ. O h continua em x, tá? Porque o h sempre acompanha as equações de x, porque ele é a abscissa do centro. E o k sempre acompanha y, porque o k é a ordenada do centro. Tá? O que troca, na verdade, é só esse a secante e o b tangente. Ó. A secante vem para y, o b tangente vem para x. Tudo bem? Vejamos um exemplo aí para aplicarmos essas fórmulas, essas ferramentas de equações paramétricas. Tá? Obter equações paramétricas da hipérbole de equação 4x, né? Uma equação bem mais simples aqui no primeiro caso, no segundo caso já uma equação um pouco mais complexa. Tá? Vejamos que desde o início do nosso conteúdo a gente tem separado aí os exercícios, né, de acordo com os nossos conteúdos. Os primeiros exercícios que vocês viram era a respeito de parábola, o segundo a respeito de elipse, agora o terceiro exercício é a respeito de hipérbole. E quando eles vierem tudo misturado, como é que vocês vão conseguir diferenciar? Tá? Isso são informações que eu já venho comentando no decorrer das aulas. Tá? Para representar parábolas, apenas uma dessas variáveis aparece ao quadrado, ou o x ou o y, não as duas. Tá? Toda vez que apenas uma das variáveis estiver ao quadrado, isso se trata de parábola. Quando as duas variáveis estiverem ao quadrado, significa que ou é elipse ou é hipérbole. Como que eu vou fazer a diferenciação? A elipse é sempre aquela em que esses dois termos que estão ao quadrado possuem o mesmo sinal. Tá? Por exemplo, se o coeficiente de x² for positivo, o coeficiente de y² também será positivo. Se o coeficiente de x² for negativo, o coeficiente de y² também será negativo. Aí isso vai representar uma elipse. Tá? Uma elipse é quando os coeficientes dos termos ao quadrado têm o mesmo sinal. Agora, quando esses coeficientes dos termos ao quadrado têm sinais contrários, então isso é hipérbole. É esse caso aqui. Ó. O coeficiente de x² é positivo, o coeficiente de y² é negativo. Então é hipérbole. O segundo caso também, o coeficiente de x² é positivo, o coeficiente de y² é negativo. Então, hipérbole. Ok? Então, resumindo tudo aí. Se apenas uma das variáveis está ao quadrado, é parábola. Se as duas variáveis estão ao quadrado, então ou é elipse ou é hipérbole. Quando que será elipse? Quando esses coeficientes dos termos ao quadrado têm o mesmo sinal. Quando que será hipérbole? Quando esses coeficientes das variáveis ao quadrado estiverem sinais contrários. Tudo bem? Vamos para a solução do primeiro caso aí. Então, essa é a equação geral, né, de uma hipérbole, cujo centro é a origem, né? Como que eu já sei que o centro é na origem? Porque não aparece esse termo x nem o termo y, né? Sem os quadrados, só aparece eles ao quadrado. Então, é uma equação sempre mais simples.
Vamos colocar ela na forma reduzida. Colocado na forma reduzida, a gente vai escrever as equações paramétricas. Tá? Toda vez que vocês tiverem que escrever equações paramétricas, de qualquer figura que seja, pode ser a parábola, pode ser a elipse, pode ser a hipérbole, primeiro vocês colocam ele ou na forma reduzida ou na forma padrão, né? Dependendo de cada caso. Na forma reduzida, se o centro for a origem. Na forma padrão, se o centro for diferente da origem. Depois disso é que escreve as equações paramétricas. Vamos lá. Aqui é só passar esse menos 36 para o segundo membro, vai ficar 36 positivo. Aí divide toda a equação por 36, vai dar essa aqui. Né? A gente já vem fazendo isso aí em vários outros exemplos, por isso que nesse dividir tudo por 36, né? Passar esse menos 36 para o outro lado, dividir tudo por 36 e simplificar, vai dar essa equação. X² sobre 9 menos Y² sobre 4, que é igual a 1. Né? A parte positiva tem x, então significa que são hipérboles com centro na origem, e o eixo real sobre o eixo x, né? Porque a parte positiva aqui é a que tem x. O a quadrado é sempre o denominador da parte positiva, então se o a quadrado é 9, então o a é 3, e o b quadrado é sempre o denominador da parte negativa, então b vale 2, porque o b quadrado é 4, ok? Então, é uma hipérbole que possui centro na origem e eixo real sobre OX. Então, as suas equações paramétricas é desse tipo aqui. Né? É o primeiro caso demonstrado no slide anterior. X é igual a secante de θ, y é igual a b tangente de θ. Agora é só substituir o a e o b pelos valores encontrados. 3 secante de θ, 2 tangente de θ, isso com θ variando de 0 a 2π, excluindo o π sobre 2, que é 90 graus, e o 3π sobre 2, que é o 270 graus. Tá? Porque nesses locais nem a secante nem a tangente são definidos. Não existe valor real para a secante e a tangente nesses arcos. O segundo caso, né, tá aqui a equação na forma geral, o centro dela, desse tipo de hipérbole, não coincide com a origem, eu sei disso porque aparece termos com x e com y sem estar ao quadrado. Tá? Então, vou escrever na forma padrão. Então, separa a variável x da variável y, pega o termo independente e passa para o segundo membro, faz o completamento de quadrado. Né? Então, no primeiro aqui aumenta 16, no segundo parênteses aumenta 4, aumentou 16 aqui, aumenta do outro lado, aumentou 4 aqui, na verdade é 4 vezes menos 3, vem no outro lado, também aumenta a mesma coisa, 4 vezes menos 3 é menos 12, então aqui também aumenta menos 12. Tá? Para equilibrar a balança. Fatora, vai ficar x mais 4 ao quadrado, né? Que é raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último, e uso o sinal do meio. Mesma coisa aqui, raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último, uso o sinal do meio, que é igual a 17. No livro tem esse exemplo aqui, pessoal, mas ele está resolvido, uma das duas coisas está errada, ou a pergunta está errada ou a solução está errada, né? Porque se aqui é menos 13, a solução correta é essa que eu estou fazendo aqui. Se vocês olharem no livro lá, vai ter uma outra solução diferente da que eu estou fazendo aqui. Por que é outra solução? Porque provavelmente no lugar desse menos 13 aqui, o correto seria menos 12, tá? Mas como o livro botou menos 13, eu resolvi calcular como sendo esse menos 13 mesmo. Aí o resultado, por isso o resultado dá diferente do que está no livro lá. Tá? Então no livro está errado. Ou a solução está errada. Se você manter esse menos 13, a solução está errada. Agora, para que a solução fique correta, você teria que trocar esse menos 13 por menos 12. Ok? Vamos lá. Então, continuando da forma como está aqui, divide toda a equação agora por 17. Então, 17 divide a primeira fração, 17 divide a segunda, divide a última. Né? Esses coeficientes aqui fora do parênteses tem que ser 1, aqui já é 1, né? Ou seja, não tem nada, então fica da forma que está. Esse 3 tem que ser retirado daqui, como que se retira ele? Levando para debaixo do 17, fica 17 sobre 3, né? Na verdade, o que a gente faz é simplificar 3 e 17. No entanto, não tem como simplificar 3 com 17. Não tem valor inteiro que divida, diferente de 1, né, que divida 3 e 17 ao mesmo tempo. Tá? Então, o que a gente pode fazer com isso? Pega o 3 e leva para debaixo do 17, porque aqui na frente não pode ter nada. Ok? Então, vai ficar y menos 2 ao quadrado sobre 17 terços, que é igual a 1, que é 17 sobre 17. Tudo bem? Tá? Lembre de sempre fazer isso. Esse 1 que estava aqui também, a ideia seria levar ele para debaixo do 17 também. Só que 17 sobre 1 é só 17, né? Por isso não tem sentido, não tem necessidade de trabalhar com esse 1 aí.
Mas a ideia é sempre fazer isso, pegar o número que está aqui e levar para debaixo do denominador, tá? Porque aí você faz a divisão quando dá. Aqui no caso 17 terços não é um número inteiro, então deixa a fração, ok? Então, com isso, nós temos que o A é o denominador da parte positiva, né? O A quadrado é o denominador da parte positiva, o A quadrado é 17, então o A vale raiz de 17. O B quadrado é denominador da parte negativa, então o B quadrado é 17 terços. Isso significa que o B é raiz quadrada de 17 terços. Logo, o centro da nossa hipérbole tem coordenadas menos 4 e 2. É só tomar sinais trocados aqui. Ó. O centro tem a abscissa menos 4 e a altura 2. E o eixo real é paralelo a OX, porque a parte positiva é aquela que tem x. Então, de acordo com o slide anterior, as equações paramétricas têm esse formato. X igual a h mais a secante θ, y igual a k mais b tangente θ. Substitui o h e o k por menos 4 e 2, e o a e o b por raiz de 17 e raiz de 17 terços, respectivamente. Fazendo essas substituições, vamos obter esse sistema. Né? X igual a menos 4 mais, no lugar de a, raiz de 17 secante de θ, y igual a k, que é 2, mais b, que é raiz quadrada de 17 terços, tangente de θ. Pronto, essas são equações paramétricas dessa hipérbole, ok? Façam os exercícios direitinho aí e postem na plataforma, tá? Para a gente dar continuidade aí e obter as notas.